Olá, sejam bem-vindos ao canal da Duna. No nosso último vídeo, nós postamos os bastidores do nosso ensaio profissional, a renovação das nossas fotos corporativas. A gente contratou o Caio Maier, que é um fotógrafo sensacional da nossa cidade e que também é nosso mentor e fez as fotos do nosso casamento esse ano. Mas e como que a gente chegou na decisão de contratar um fotógrafo? Será que fotógrafo contrata outros fotógrafos? Bom, por muito tempo isso foi um tabu pra gente. A gente sofria muito com isso, porque existia algo no fundo que fazia com que a gente não quisesse contratar um fotógrafo, sabe? Então a gente por muito tempo acabou se virando, colocava a câmera no tripé para fazer umas fotos nossas, a gente mesmo dando um jeito, ou a gente chamava alguém próximo para fazer, pessoas que não são fotógrafos, né? Nossos maridos, amigas, enfim. A gente tentava dar um jeito da forma que dava, só que a gente sabia que o resultado daquilo eram fotos, era só um registro engessado, digamos assim. A gente sabia que não era aquilo que a gente queria, não era aquilo que a gente precisava. E claro, a gente não tem como culpar as pessoas que estavam fazendo essas fotos, isso não é o trabalho delas, né? Mas era a forma que a gente fazia, era do jeito que dava, e era isso que a gente conseguia fazer na época. E por muito tempo a gente teve medo de contratar um fotógrafo, né? De chamar outra pessoa para fazer esse trabalho pra gente. Mas aí entra um ponto importante. Será que na casa de ferreiro o espeto tem que ser de pau? Foi isso que começou a fazer a gente pensar e refletir a respeito, porque a gente sabe a importância de uma imagem alinhada para passar aquilo que a gente quer passar. A gente trabalha com isso. Então, uma das coisas que a gente faz na nossa empresa é retratos corporativos. E a gente sempre bate na tecla de que uma imagem alinhada te abre muitas portas. E aí a gente acabava esquecendo isso por medo de contratar algum fotógrafo e acabava tendo uma imagem ali meio que de qualquer jeito de nós duas juntas. Às vezes a gente até fazia assim, eu tiro foto da Duda tira umas fotos minhas, mas a gente é uma empresa nós duas, então nós precisamos de fotos que passem essa credibilidade, que passem essa imagem que a gente quer passar de nós duas juntas, né? Mas olha, foi um caminho muito longo até a gente realmente chegar na decisão de contratar um fotógrafo, né? Esse ano nós duas casamos, então o Caio, que é o fotógrafo que fez as nossas fotos, se vocês viram o nosso vídeo de bastidores, vocês acompanharam e viram quem é ele. Ele fez as fotos do casamento da Ana primeiro, depois do meu, e a gente... ele, inclusive, também é nosso mentor, como a Ana citou, e a gente acabou se identificando muito com ele, a gente sempre gostou muito do trabalho dele, mas não é nem a questão de ser ele ou ser outra pessoa. Era uma coisa que estava dentro da gente, que a gente precisava quebrar de alguma forma, e coincidentemente nesse ano que a gente teve que contratar um fotógrafo para os nossos casamentos, apesar de que esse não é um serviço que a gente oferece, né, a gente não fotografa casamento, isso não tá dentro do nosso escopo, mas parece que isso, de alguma forma, quebrou esse tabu dentro de nós e fez a gente perceber que não seria tão ruim assim contratar um fotógrafo, né? Não seria o fim do mundo. E por que a gente tinha tanto medo? Na verdade, a gente achava muito que a gente ia estar fazendo propaganda para outro fotógrafo, que a gente ia estar divulgando o trabalho de outra pessoa, e aí os nossos clientes iam achar que a gente não é boa no que a gente faz porque a gente tá contratando outra pessoa. Ou que os nossos clientes iam contratar essa pessoa em vez de contratar a gente. Caso que a gente ia fazer propaganda para ele, que a gente ia perder clientes pro fotógrafo que a gente contratasse, mas a gente viu que não é bem assim que funciona. Na verdade, pessoas que gostam do nosso trabalho, que se identificam com o nosso trabalho, continuam contratando a gente, continuam com a gente, independente do que aconteça. Pessoas que gostam do nosso estilo e que gostam do estilo de outra pessoa também vão migrar, né? Não é como se fazer foto fosse só uma vez na vida. A pessoa vai, conhece um profissional, depois muda, vai, conhece outro. É assim que o mercado funciona. E contratar o Caio nos nossos casamentos abriu isso pra gente, porque aí a gente tinha que contratar um fotógrafo. Então pra nós tava tudo bem, né? Casamento a gente não faz, então a gente não tá dando status pra outra pessoa, né? Então pra nós tava tudo bem. Mas isso abriu a nossa mente porque... principalmente o Caio, assim, agora elogiando ele é um profissional muito completo. E ele passou isso pra nós nesses momentos dos nossos casamentos, assim. Mostrou pra nós a diferença que faz ter um profissional, coisa que a gente já sabia, né? Mas direcionando e ali fotografando, nós duas juntas. Então, nós nunca tínhamos tido essa experiência, né? Como empresa. E foi algo que abriu a nossa cabeça. Pra vocês verem como realmente as coisas acontecem de uma forma que a gente não consegue explicar. Porque a gente vende isso, a gente trabalha com isso, a gente transforma a imagem de pessoas
A gente faz retratos e a gente acabava deixando isso de lado dentro da nossa própria empresa por um certo ego, talvez, um medo que muitas vezes não era tão justificável assim, mas, nossa, eu lembro de a gente ter conversado sobre isso muitas vezes, e a Ana vinha, Duda, mas será que a gente não contrata alguém, mas quem que a gente vai contratar? E ficava naquela, e a gente admira o trabalho de muitos profissionais da cidade, inclusive do Caio, obviamente, que a gente escolheu ele, mas a gente sempre tinha um pé atrás, a gente, mas e se a gente perder cliente por causa disso? O que os nossos clientes vão pensar disso? A gente contratando outra pessoa, na cabeça assim passa, né? Será que o nosso trabalho é ruim e a gente tá contratando outra pessoa? Spoiler, ninguém pensa nada disso. Não, a gente vê que, na verdade, não tem nada a ver, assim. Claro, hoje a gente consegue enxergar de fora, digamos assim, como a gente pensava de um lado diferente. E, na verdade, muito pelo contrário, porque uma Sim. imagem bem alinhada abre muitas portas, e é isso que a gente vende, é isso que a gente sempre fala, a gente conhece o impacto e o poder de uma imagem alinhada. Então, a ajuda que a gente teve nesse ensaio para conseguir passar uma imagem que a gente queria passar, a gente queria fazer, né, um rebranding da nossa empresa, a gente queria se posicionar como pessoas menos jovens, né, porque nós temos uma carinha de novinha, enfim. A gente queria passar uma imagem determinada e o fotógrafo que a gente escolheu entendeu tudo isso e passou toda essa imagem, coisa que sozinhas a gente não ia conseguir fazer, assim, né? Sem dúvidas. A gente tentou muitas vezes, mas existe uma coisa muito particular do ensaio corporativo, que ter alguém registrando você de fora, com movimento de câmera, né, captando as sensações, captando os momentos, e não uma câmera engessada num tripé pra gente ficar posando pra foto o tempo todo. Então, a gente conseguiu realmente um resultado de um ensaio que transmitiu realmente quem a gente é. A nossa essência, a gente se sentiu a gente no ensaio, assim, e não só o resultado, mas o próprio processo do ensaio foi muito legal, foi muito gostoso, a gente, se divertiu, a gente deu risada. E aqui a gente entra num mérito também de escolher um profissional que você admire, que você goste do trabalho, que você se identifique com a pessoa e com o trabalho dela, porque isso faz toda a diferença. Até porque a gente saiu de um tripé ou uma pessoa que não conhecia muito sobre fotografia para um profissional que a gente admira. Talvez se a gente tivesse escolhido um profissional que a gente achasse mais ou menos, a experiência não ia ser igual, a entrega do resultado não ia ser igual. Então é muito importante escolher um profissional que você admire, que você se identifica, ainda mais se você trabalha nessa área. A gente sabe que a gente acaba sendo mais exigente quando a gente trabalha nessa área. Então analise o trabalho do profissional, analise minuciosamente mesmo. Dá zoom nas fotos dele, entra no Instagram dele, olhe trabalhos que ele é marcado, não só os que ele posta, porque a gente sabe que a pessoa sempre acaba postando os melhores trabalhos. Mas entre, investigue, para você encontrar alguém que você realmente se identifique, que consiga passar a tua essência, porque isso é essencial. Se você aí tá na dúvida, se você para e pensa, ainda tô com o pé atrás, será que eu contrato, será que eu não contrato, será que vale a pena? Se você ainda tem esses mesmos receios que a gente teve, a gente só pode te dizer uma coisa, vai e faça de uma vez, né? O teu único arrependimento vai ser não ter feito isso antes. Mas seja minucioso, seja exigente. A hora de escolher o fotógrafo é a principal hora. Analise o trabalho dele, veja se você se identifica com a imagem que ele passa nos ensaios. Enfim, analise muito bem o trabalho dele. Porque aí você vai escolher e vai ter um resultado muito legal, vai ter um resultado diferente de você fazer sozinho. Você vai se ver pelos olhos de outra pessoa, o que é muito legal também, né? Porque cada pessoa tem um olhar diferente, né? Independente de a pessoa ser fotógrafa há muito tempo, vai ser diferente do teu olhar, né? Os equipamentos podem ser diferentes também, então sempre vai ser diferente, sempre agrega. Então contrate um profissional que você admire. E é isso, gente! E eu tenho certeza que se a gente tivesse visto um vídeo como esse antes, talvez a gente teria contratado um fotógrafo antes. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou, clica no like, já se inscreve no nosso canal e até a próxima. Até mais. Acho que ficou bem legal. Fluiu bem o nosso papo, né? Toda vez você põe eu